boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, né? E pedir a proteção de Deus, a orientação, para que nosso estudo aconteça da melhor forma possível, que nós sejamos envolvidos, orientados, para que o estudo aconteça de uma forma bem tranquila, né? Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Jesus, ele, quando aqui esteve encarnado, ele falava por parábolas. Por que ele falava por parábolas? Porque era mais fácil para aquele povo da época compreender as suas lições. E porque ele não podia chegar também e contar tudo de maneira tão clara, tão ofuscante para as pessoas que estavam aqui naquela época, que éramos nós mesmos, né, que estávamos aqui na época de Jesus, e para a gente não se ofuscar com tanta luz, com tanta verdade, tanta coisa que Jesus estava nos ensinando. Aí ele falava por parábolas, e ele utilizava termos da época, do conhecimento daquele povo, para ilustrar a sua história. Ele podia chegar de uma outra forma e falar tudo que ele quisesse, tudo que ele precisava falar. Mas o povo era ainda um povo muito atrasado, nós éramos muito atrasados ainda. Então ele tinha que usar de uma maneira mais suave para poder esclarecer aquele povo. Então, parábolas são histórias criadas utilizando situações, circunstâncias, objetos da época, utilizado por aquelas pessoas que o ouviram. Porque sempre que a verdade é colocada de uma maneira muito clara, ofusca, aquela luminosidade é muito grande. Então, Jesus agia assim. E tem inúmeras parábolas. A parábola dos talentos é uma delas. Entre elas nós temos a parábola do semeador, a parábola do bom samaritano, e são muitas as parábolas as quais Jesus criou as histórias para ensinar o povo daquela época, para nos ensinar, né? Mesmo nessa parábola aqui, a parábola dos talentos, né? Nós vamos ver o que é talento, o que era talento para aquele povo, o que é talento no dicionário para nós. Mas antes, nós vamos fazer umas perguntinhas, né? Perguntas que sempre a humanidade fez. Todos nós, sempre, ao longo da história, ao longo da criação, nós fizemos perguntas, nós fizemos questionamentos. E esses questionamentos, aqui tem algumas perguntas desses questionamentos que estão colocados aqui, né? E os psicólogos, os pensadores, ao longo dos tempos, faziam essas perguntas. Só que esses pensadores, esses filósofos, né, que aqui estiveram, eles eram espíritos encarnados, mas espíritos à frente daquele povo, espíritos mais evoluídos, espíritos mais adiantados, que todas as épocas, sempre as inteligências superiores mandavam espíritos mais desenvolvidos para colaborar no adiantamento daquele povo, para ajudar aquele povo mais atrasado a compreender, a mudar os seus pontos de vista, que sempre eram pontos de vista mais equivocados. Então, algumas perguntas. Quem sou eu? Que até hoje a gente se pega questionando, né? Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu vim fazer aqui? Para onde eu vou depois de morrer?
adormecer até o juízo final? Por quê? E muito mais por quê? E hoje, até hoje, a gente se questiona. Quando eu morrer, quando nós morrermos, como vai ser? Nós vamos adormecer e ficar esperando o juízo final? Quando Jesus retornará e separará os bons dos maus, os bons à direita do Pai, os maus à sua esquerda. Será que vai ser dessa forma? Nós ficaremos adormecidos até lá, até nessa época? Quando será? O Apocalipse, que tem lá no final da Bíblia, no Novo Testamento, o Apocalipse realmente vai acontecer? Uma das perguntas, não é? E a gente se questiona da nossa vida presente. Quem tem um problema visual, que é deficiente físico, o que pensa? Mas por que eu tenho esse problema de deficiência visual? Porque eu tenho limitações físicas e o outro não tem? Por que na minha família há pessoas que estão doentes, com enfermidades graves, e na outra família tudo corre bem, tudo corre mais tranquilamente? Desde que eu operei a tireoide em maio, aí quando eu começo a falar, a voz parece que vai sumir, aí tem que tomar um pouquinho de água para abastecer, né? Aí a gente faz ainda esse tipo de questionamento. Por que o meu filho que partiu? E por que não o filho do outro? Né? Por que eu perdi 2 filhos ou 3 num acidente e o outro tem toda a família ali reunida? Estão todos bem. Então, os questionamentos são diferentes, mas até hoje nós nos questionamos sobre a nossa vida, sobre o que está acontecendo conosco, sobre eu sou feliz? Por que eu não, se eu sou feliz, muito bem, minha vida está às mil maravilhas, eu sou feliz. Mas se eu sou infeliz, se eu estou passando por problemas do relacionamento com o meu companheiro, com o meu parceiro, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus familiares em si, por quê? Por que isso está acontecendo comigo se o meu vizinho não está passando por esses problemas? Por que o meu filho está no mundo das drogas, um exemplo, no mundo do álcool, da promiscuidade? E por que a família do outro não está livre, aparentemente livre, destes problemas? Nós não sabemos o que está se passando na casa do outro. Nós não sabemos o que está se passando na vida do outro. O outro talvez esteja passando por situações muito sérias, mas que nós não sabemos, não temos acesso ao que ele está vivenciando. Aí que a pessoa às vezes está sempre alegre, está sempre de bem com a vida, a gente não imagina que a pessoa esteja passando por dificuldades. Por que eu estou desempregado? Ando de um lado para o outro com o meu currículo para procurar emprego e não consigo. Então, são questionamentos diferentes da época dos grandes filósofos, mas nós estamos sempre fazendo questionamentos. Qual é a religião que é a certa? É a doutrina espírita? É a religião católica? É a religião protestante? Então, a gente está sempre nesse vai e vem, né? Até que a gente consegue chegar a um ponto, a um consenso, e a gente decide, a gente escolhe aquela religião ou qualquer outra situação da nossa vida que mais está de acordo com, que mais nos convence, porque Deus é um só, Deus é o Senhor único, Ele está presente em todas as religiões, em todos os lugares, e a prova da existência de Deus é todo o universo, toda a humanidade, tudo que existe, toda a sua criação, que nenhum homem conseguiu criar. Por quê? Tem que existir uma força, algo a mais. Tudo aquilo, uma das provas de Deus
é que aquilo que o homem, que Deus construiu, que Deus fez, que nenhum homem no mundo, no universo, conseguiu construir, conseguiu criar, conseguiu formar. Vocês querem acrescentar outra pergunta aqui? Não? Então a gente sempre, de onde nós viemos? Nós estamos aqui, somos espíritos encarnados, né? E de onde nós viemos? Será que a nossa pátria é essa aqui, onde nós estamos encarnados nesse corpo físico, ou é em outro lugar? A nossa pátria de origem é o mundo espiritual. Nós estamos aqui na Terra, ou se estivermos em outro planeta, de forma, passando um tempo, passando uma temporada, mas nós estamos aqui no planeta Terra de passagem. É como se fosse uma viagem para a gente aprender uma escola, né? Eu ia falar uma viagem de férias, né? Mas se fosse uma viagem de férias, nós não estaríamos aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações. Nós estaríamos no mundo ditoso, no mundo feliz, né? E mesmo assim, né, Douglas? Já sei o que vocês estão pensando. Os espíritos não tiram férias. Seria aquele filme Férias Frustradas. Os espíritos, nós somos espíritos encarnados, mas os espíritos, mesmo desencarnados, mesmo aqueles espíritos mais puros, eles não tiram férias. Quanto mais evoluído eles são, mais eles trabalham, mais se dedicam ao trabalho. Nós, que somos ainda espíritos bem perfeitos, aí nós somos preguiçosos. Aí nós somos acomodados, né? Nós achamos que trabalhamos já 8 horas por dia, 8, 10 horas por dia. À noite ainda vamos chegar na casa espírita, estou cansado, quero descansar, quero assistir novela, assistir televisão, né? Eu sempre, quando eu era jovem, agora eu sou jovem, mas não tão jovem, mas quando eu era mais jovem, né, aí eu me questionava muito. Eu ia na igreja católica, tinha turmas de aulas de catequese, né, que fala assim, de catecismo, nós fomos batizados, fiz primeira comunhão, essas coisas todas. Mas nada, depois do tempo, nada na igreja católica me convencia, explicava, tirava as minhas dúvidas. Eu queria ter resposta para muitas perguntas, mas não tinha. Então, quando eu vim para a doutrina espírita, tem um tempinho, nem tanto tempo assim, aí a doutrina dos espíritos realmente nos esclarece, nos explica, responde aos nossos questionamentos e nos convence, né? A gente tem que acreditar, a gente tem que crer, porque a gente confia, não acreditar apenas por acreditar, né? Para onde eu vou depois que eu morrer, né? Aí nós não sabemos para onde, ou melhor, nós até sabemos para onde nós podemos ir. Tem várias possibilidades. Às vezes a gente calcula uma possibilidade até boa, mas quando a gente chega do outro lado a gente quebra a cara, né? Que a possibilidade, as possibilidades que nós temos não são as possibilidades reais, são as possibilidades que nós queremos que seja. Aí, como nós falamos, né, nos pensadores, nos filósofos, então vamos falar um pouquinho só sobre Sócrates. Sócrates, há mais ou menos 400 e poucos anos antes de Cristo,
Ele era muito questionador. E o método de ensino que ele usava era levar os jovens, ele reunia as pessoas, os jovens, a mocidade nas praças públicas, nas ruas, e aí ele queria retirar do jovem, daquelas pessoas que estivessem ali, não precisava ser jovens, mas só que os mais velhos já estavam muito arraigados, aquelas coisas antigas, né, aos pontos de vista. E ele fazia perguntas que levavam o indivíduo a questionar a sua própria certeza. Eu tinha certeza de uma determinada coisa, mas ele me inquiria tanto. Oi, alguém falou? Chamou, parece que me chamou. Deve ser tudo. Né? Aí ele inquiria, fazia tantas perguntas, porque ele queria colocar aquela pessoa em dúvida com a sua certeza. E ele fazia assim. Ele queria que os seus educandos falassem, colocassem para fora, tirar. Ele acreditava que tudo nós já temos, tudo está em nós, só falta aquela pessoa que vai fazer com que nós possamos libertar todo o nosso saber. E maiêutica significa parto de ideias, porque a mãe dele era parteira. Maiêutica, a mãe dele era parteira, aí ele costumava acompanhar a mãe quando ela ia fazer partos. Então esse parto de ideias é fazer nascer, deixar brotar as ideias que estavam ali guardadinhas dentro do ser. Era como se ele chegasse aqui e fizesse para nós inúmeras perguntas que nós não saberíamos nem responder, porque a nossa certeza era uma, o nosso ponto de vista era um. E as respostas, ele queria saber até que ponto a gente ia manter aquela certeza, ou se nós íamos mudar de ideia. E daí, Platão seguiu Sócrates. Esse aqui que é o Sócrates. Ele era um filósofo grego. Agora vamos ver, qual é a sua grande pergunta agora? Qual é a nossa grande pergunta? Né? Qual será a nossa grande pergunta? Se eu morrer hoje, para onde eu vou? Ah, meu Deus, será que eu vou para o paraíso? Ficar lá no bem bom? Né? Será que eu vou para o umbral? Será que eu vou ficar entre um e outro? Nós não temos como saber, não é? Aí nós temos que observar e bem as nossas atitudes aqui, quando nós estamos encarnados. Eu ia falar, né? A nossa conduta. A nossa conduta é que vai dizer mais ou menos. Mais ou menos. Porque às vezes para nós as possibilidades são algumas e quando chega na hora a gente se decepciona. Poxa. Está no caminho certo, não está. É, não está. Depende muito do que a gente pensa e faz hoje, né, Tia Maria? Oi? Acho que isso aí depende muito do que a gente pensa e faz hoje. Né? Que nós vamos continuar fazendo isso. Né? Então, de certa forma, isso vai guiar a gente. Verdade. O local que nós vamos ficar. Né? Aí depende exclusivamente de nós, das nossas escolhas. Aí nós somos livres, temos o livre-arbítrio, aí nós fazemos escolhas. E Deus quer que nós façamos escolhas. Né? Ele não nos quer inativos, como vai nos explicar daqui a pouquinho a parábola dos talentos. Ele não nos quer inativos, ele nos quer em movimento, em atitudes, em ações. Então, o que é um talento? Né?
Os dicionários dizem que talento é aptidão natural ou habilidade adquirida, grande e brilhante inteligência, agudeza de espírito, disposição natural ou qualidade superior, espírito ilustrado. E naquela época era a moeda da antiguidade grega e romana. Por isso que Jesus usou esse termo, talentos. E hoje eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra. Ele estava explicando que talento nem era considerado moeda, era considerado um peso de medida diferente, de forma redonda, e que cada talento tinha um peso. Porque na parábola dos talentos, o Senhor dá para os seus servos esses talentos. E esses talentos, o que quer dizer? São os seus bens, né? Tudo que ele possuía. Então, pode ser, na época, era uma moeda, era um peso de medida da época. E também pode ser, eu posso ter talento para a área da saúde, para a área da educação, para a área religiosa, para a área da leitura, não importa, para a área da cozinha, para restaurante, para lanchonete. Todos nós temos talentos, temos habilidades e podemos usar essas habilidades na nossa vida. Para quê? Para nós progredirmos e também para nós colaborarmos com o progresso do outro. Então, aqui nós temos algumas moedas e viva a plenitude do seu potencial. Agora aqui começa a parábola dos talentos. Porque assim é como o homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens, e deu a cada um 5 talentos, a outro 2, a outro deu 1, conforme a cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. Ele pegou toda a sua herança, todos os seus bens, e para um servo ele deu 5, o equivalente a 5 talentos, que era muito dinheiro na época. Para o outro ele deu 2, para o outro ele deu 1. Por que essa diferença? E ele diz, a cada um segundo a sua capacidade. Por que ele não pegou 5, deu 5 para um, deu 5 para o outro, deu 5 para o outro? Por que a gente vai dar mais para um e menos para o outro? O que vocês acham? Hein? Por que o Senhor fez assim? Já está explicando isso, né? Foi? Que cada um segundo a sua capacidade, né? Está explicando. Cada um de nós tem uma capacidade, né? Igual quando a gente está encarnado aqui, cada um tem as suas capacidades, cada um, né, tem os seus predisposições, tem as suas facilidades e também as suas dificuldades, né? Isso. Então, por causa realmente disso, dessa sua capacidade, porque nem todos estão. Nós vimos aqui antes, olha lá, o que é talento? É aptidão natural ou habilidade adquirida, grande, brilhante inteligência, agudeza de espírito. Então, cada um está num patamar evolutivo. Então, ele deu mais para aquele que ele achou que tinha condições de aproveitar melhor aqueles talentos. Era mais capaz para aproveitar aqueles talentos, porque possuía mais habilidades. Aí ele deu 5 para um, deu 2 para outro e deu 1 para o terceiro. Agora, quem será na história esse Senhor? Todas as parábolas de Jesus
tem sempre o Senhor da vinha, o Senhor que era padre, o Senhor do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, o Senhor que saiu a semear, com sementes a semear, e outras parábolas. Estas são algumas das mais conhecidas. Quem será que representa este Senhor nas parábolas de Jesus? Representa Deus, né? Representa Deus. Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade de progredir, de crescer. Não adianta dar muito para um indivíduo que ele não vai ter condições, que ele vai fazer o quê? Dependendo do indivíduo, ele vai ganhar 5 talentos e vai enterrar todos os 5. Ao contrário da história, que quem enterrou o talento foi quem ganhou quem ganhou menos. Né? E quem são esses servos? Ele chamou os seus servos. Então, Deus é o Senhor. E quem são esses servos? É a humanidade inteira. O Senhor distribuiu os talentos e partiu logo. Deixou os seus servos sozinhos. Que período é esse em que os servos, esse Senhor partiu, distribuiu toda a sua riqueza e partiu? O que está acontecendo nesse começo da parábola? Que nós vamos ver ali mais à frente. Olha quantas perguntas. O nosso estudo de hoje tem mais perguntas do que falas. Para vocês chegarem, para vocês refletirem e chegarem em casa, pesquisarem, procurarem refletir sobre o que vocês estão ouvindo. Então ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para outro, de acordo com a sua capacidade. E foi embora. E partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, entrou a negociar com eles e ganhou outros 5. O que recebeu 2 talentos, ganhou também outros 2. Mas o que havia recebido 1 talento, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro. E escondeu ali o dinheiro do seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os às contas. E agora? Passou-se um tempo. O senhor voltou e disse assim: agora nós vamos realizar a prestação de contas. Perguntou ao servo que tinha ganho 5 talentos. E chegando-se a ele que havia recebido os 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui, tem outros 5 a mais que lucrei. Aí o Senhor respondeu: seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei tendência das grandes. Entra no gozo do teu Senhor. Você terá em abundância. Jesus muitas vezes, dar-se-á a quem já tem, e dar-se-á a quem já tem muito, e aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será retirado. Por que será que Jesus disse isso? Porque Ele quer que nós façamos o quê? Que nós saiamos da nossa vida inútil.
do nosso mesmismo. Ele quer que a gente possa produzir. Da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos. Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e aqui tem outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. O que ganhou 2, porque a capacidade dele era menor, mas as suas habilidades eram menos, mas mesmo assim ele conseguiu multiplicar os seus talentos. Ele ganhou 2, e de 2 ele fez 4, negociou e fez 4. E chegando também o que havia recebido 1 talento, diz: Senhor, sei que és homem de rija condição, ceifais onde não semeastes, e recolhes onde não espalhaste. E temendo-me fui e escondi o teu talento na terra. Eis aqui o que é teu. Pegou um talento e devolveu para o Senhor. Será que o Senhor gostou? Ficou feliz com essa devolução? E respondendo, seu senhor lhe disse: servo mau, preguiçoso, sabia que servo onde não semeei e que recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido certamente com juros o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem dar-se-lhe-á, e terá em abundância, e ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, aí haverá choro e ranger de dentes. Mateus. Evangelista Mateus. O que será que quer dizer isso? O que será que quer? O começo da parábola quer dizer uma coisa que ninguém me falou a hora que eu perguntei. E o final, quando chega no acerto de contas, quer dizer uma outra coisa. Quem quer se arriscar a responder? O que será essas trevas exteriores? Ali haverá choro e ranger de dentes. O que acontece antes da gente reencarnar? Acontece um planejamento reencarnatório. Deixa eu ver se a tela está aqui, depois eu volto aqui. Aqui é a ilustração do Senhor distribuindo os talentos, e interessante para usar na evangelização, né, Ivone? Né? Ali tem o Senhor distribuindo os talentos. O que será esse início da parábola? É o planejamento reencarnatório. A cada um de acordo com a sua capacidade, de acordo com as suas possibilidades. E depois vem a prestação de contas. O que será essa prestação de contas? O que acontece depois que a gente desencarna? Nós vamos à prestação de contas. O que eu fiz com os talentos recebidos? Eu aproveitei em meu benefício e em benefício do outro? Eu espalhei? Eu multipliquei? O que eu fiz com os talentos recebidos? Ou eu enterrei? Eu posso ter recebido não só muitos talentos e ter enterrado todos, ao invés de um, ter enterrado os 5.
Se esse terceiro servo tivesse ganho 5 talentos ou 10 talentos, ele teria feito a mesma coisa. Enquanto isso, no ministério da reencarnação, acontece o planejamento reencarnatório. Nós vamos reencarnar, vamos receber talentos, vamos receber habilidades, inteligência, porque somos espíritos inteligentes. E o que nós vamos fazer com esses talentos, com essas habilidades? Como nós vamos aproveitar? Eu vou guardar todas para mim? Para fazer o estudo hoje, eu tive que estudar um pouquinho, né? Para poder fazer o estudo. Agora, é justo eu estudar e guardar aquilo só para mim? Mesmo que não fosse para falar aqui na Casa Espírita, mas eu teria que passar para frente. O conhecimento que é guardado só para nós denota, demonstra o quê? A nossa inferioridade moral, o nosso egoísmo. Se eu sei cozinhar, se eu sei fazer um prato diferente, por que não ensinar para aquela pessoa que não sabe fazer? Se eu não ensino, se eu não gosto de passar receita, eu estou sendo egoísta, né? Então, um exemplo. Então, o início da parábola fala sobre a reencarnação. E quais são as finalidades da reencarnação? Encarnação é a primeira. Nós somos criados simples e ignorantes, e depois, cada vez que a gente nasce novamente no corpo físico, aí nós falamos que reencarnamos, né? E quais são os objetivos da reencarnação? É a nossa melhoria como seres, como espíritos imortais que nós somos. Todos nós progredimos. Em cada reencarnação, todos nós nos melhoramos. Se nós achamos que nessa encarnação nós não só estamos muito bem, se nós conhecêssemos a nossa reencarnação para trás, aí que nós iríamos saber que nós realmente éramos mais atrasados do que nós somos agora. Nessa, nós estamos bem além. Na época que Jesus veio à Terra, né, como nós éramos? Provavelmente a gente estava lá aplaudindo, né? A gente estava lá desejando que Barrabás fosse solto e que Jesus fosse crucificado. E hoje nós estamos aqui com outro pensamento. Naquela época, se nós ganhássemos um talento, nós iríamos enterrar. Hoje, talvez a gente recebe um talento e a gente já utiliza esse talento para o nosso bem e para o bem daqueles que estão à nossa volta. Porque o progresso comum é responsabilidade de cada um. A responsabilidade da minha vida não é só com a minha vida, não. A minha responsabilidade é com a minha vida e com as pessoas que estão à minha volta. Eu preciso colaborar para o meu progresso e colaborar com o progresso daqueles que estão perto de mim. Então, esse que ganhou um talento é aquele espírito que precisa progredir muito. O que ganhou 2 talentos já é um espírito um pouco mais adiantado, que ele vai colaborar para o progresso
dele e da família. E o que ganhou 5 talentos? São os espíritos que já vêm numa missão. São os espíritos que já vêm com uma responsabilidade social. Ele já é responsável por ele, pela família e pela coletividade, pela sociedade. E nós reencarnamos com que finalidade? Sempre a nossa melhoria. E a daqueles, e colaborar, é a nossa melhoria individual e colaborar com o progresso da humanidade. Mas a gente vem para expiar. A expiação, a gente vem pagar a dívida, resgatar. Pronto. São desafios para evoluir. Aí é uma escola e a gente é avaliado. A gente faz os cursos e tem as avaliações para saber qual é a nossa nota. Será que nós vamos repetir de ano? Ou será que nós vamos passar de ano? E missão é a tarefa a ser cumprida pelo bem maior, pelo bem comum. E somos responsáveis de colaborar com a obra do Criador. Cuidar do planeta é nossa responsabilidade. Então nós precisamos colaborar na obra do Criador. Deus fez tudo que existe e nós temos o dever de sermos co-criadores. Colaborar para manter a sua criação, seja ela geográfica, física ou espiritual, e ajudar a desenvolver a inteligência, que é super necessário. Desenvolver a inteligência, a nossa inteligência, a inteligência daqueles que estão à nossa volta, a inteligência daqueles que estão no planeta. Porque os servos de Jesus é toda a humanidade. Os seus filhos é a humanidade inteira. O tempo que dá entre que o Senhor distribui os talentos e vai embora, e depois vem a prestação de contas, é o que nós chamamos de reencarnação. E a prestação de contas é a desencarnação. É o que acontece. Aí, de acordo com essa prestação de contas, é que nós vamos ser avaliados para a próxima reencarnação. Onde eu preciso mudar? Quais os talentos que eu preciso receber? Quais os talentos? Onde eu tenho que progredir? Quais são as minhas possibilidades? Quantos talentos eu vou receber? Eu preciso receber. Qual a capacidade individual e a capacidade que vai fazer a capacidade coletiva? E a missão, já são quase 10:09, né, Bruno? E a missão é uma tarefa a ser cumprida pelo Espírito encarnado. Cada um tem a sua missão nesse mundo. Todos nós temos as nossas missões, a nossa missão. De constituir família, de sermos responsáveis pela nossa família, de sermos responsáveis pela coletividade que está ali à nossa volta, pela comunidade que está à nossa volta. Se nós estamos aqui na Casa Espírita, nós temos responsabilidade com a Casa Espírita, com a coletividade, com a comunidade que está à volta. A importância das missões, aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, tudo é missão, como aquele que governa ou aquele que construi. Então, desde o lavrador até o político, o presidente, né, eles têm uma missão, só que nem todos dão conta da missão a cumprir, por mais simples que seja, não damos conta da missão.
talentos nós recebemos? Será que os talentos que nós recebemos têm a ver com a nossa vida pessoal, com a vida em família, com a vida profissional, com os relacionamentos, com a parte espiritual? Está tudo envolvido, não é? Se eu só me preocupo comigo, eu sou aquele servo que enterrou um talento. Se eu só me preocupo com a minha família, eu sou aquele servo dos 2 talentos. E se a minha preocupação é maior, vai além disso, aí eu estou caminhando mais rápido. Eu vou até pular a negação de Pedro. Eu vou pular. Tá? Só deixa ali enquanto eu estou falando. Aquele servo que enterrou o talento, aquele servo que enterrou o talento, ele ficou com medo do Senhor, ficou de negociar e perder. Mas o Senhor ia preferir que ele negociasse e perdesse do que o que ele fez, que enterrou o talento. Ele nem tentou. Mas nós podemos enterrar o talento hoje e amanhã a gente ia, a partir daí, não enterrar mais os talentos, né? Utilizar esse talento para o bem comum, para o nosso bem, para o bem da nossa família e para o bem da coletividade, para o bem comum. Porque essa parábola, ela dá muitas interpretações. Por que nós temos tanto medo? Na nossa vida a gente tem tanto medo, né? A gente tem medo. Ali tem alguns medos: do fracasso, rejeição, confronto, solidão, morte, cobra, perda, mudança, desconhecida, espírito, ser médio, de barata, de ladrão. Então nós temos muitos medos, né? Muitos. Alguns daqueles medos ali se justificam, né? Mas outros medos não. Outros medos não se justificam. E o que Pedro fez? Ele, por medo de assumir que conhecia Jesus, ele negou, por medo das consequências. Então ele enterrou o talento naquele momento, mas dali para frente, depois da crucificação, depois de tudo, Pedro desenterrou talentos de tudo quanto foi lá, de todos os lados. Pedro fez um trabalho, Pedro e os discípulos fizeram um trabalho excepcional em favor do próximo, em favor dos irmãos enfermos, dos irmãos doentes, dos irmãos famintos. Tá, gente? E nós? Quantas oportunidades nós já tivemos e não aproveitamos? Já tivemos muitas oportunidades, ou melhor, temos e não aproveitamos. Se a gente fica doente com algum problema, parece que já até está morta, que já até morreu. Não posso ir no centro, porque eu estou com isso, eu estou desanimada, eu estou sem força. A gente precisa se esforçar, não é? Quantas atitudes na nossa vida a gente deixa de ter por medo? Nós preferimos viver infelizes numa situação do que resolver aquela situação, por medo. Medo da separação nos relacionamentos. Relacionamentos que eu digo em geral, relacionamentos de amigos, relacionamentos de marido e mulher, de filhos, de irmãos, de pais.
Alguém já sentiu algum medo ali daqueles? Ou ninguém nunca sentiu nenhum medo ali? Ah, tem um que eu sei que todo mundo já sentiu. Medo da morte. E medo de cobra. Né? E medo de cobra. Você não botou rato aí, senão... Quê? Você não botou rato? Rato não. Se aparecer um rato aqui, eu saio correndo desde vocês todos aqui. Ó, rato fora. Então, gente, Jesus diz, nos adverte: por que temeis, homens de pouca fé? Ele falou isso para os discípulos, né? Por que temeis, homens de pouca fé? Devemos sempre estar atentos às possibilidades de tempestade e nos preparar quando elas chegarem. Essas dificuldades, essas tempestades, são as dificuldades que surgem na nossa vida. São dificuldades físicas, de doenças, enfermidades, morais, espirituais, religiosas. Não é? Então, por que temeis, homens de pouca fé? Né? E as tempestades, se nós estamos no planeta Terra, as tempestades sempre vão chegar, sempre, para cada um de uma forma diferente. Mas todos nós, mas para quê? É necessária a dor para a gente acordar? É preciso que a gente sinta dores, que a gente sofra para a gente despertar para um mundo melhor? Para uma situação melhor, para que a gente se preocupe com o bem comum e não com o nosso único bem, com o nosso bem, que para nós não é só um único, né? Para nós são muitos. Agora, gente, como a hora já está muito apertada, eu vou colocar no final só uma reflexão. Aqui um poema da Joana de Ângeles. Meu Deus, poema de exaltação à vida. Meu Deus, há um sol brilhando dentro de mim. É o sol da vida. Eu nasci para amar, eu nasci para servir. O mal que me fazem não me faz mal. Olha como é interessante. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque esse me torna mal. Escrito por Joana de Ângeles no livro Ensinamento, na saudação diária que fez o Divaldo. Vou pular aqui. Como posso colocar hoje os meus talentos a serviço da grande obra? Né? Essa grande obra é a obra da divulgação do Evangelho de Jesus. Esta é a grande obra. É nós seguirmos o Evangelho de Jesus, praticando, não lendo, não só lendo e estudando. É a prática. Temos a teoria e temos a prática. Então, como nós podemos colocar hoje os nossos talentos a serviço da grande obra? E depois dessa pergunta, tem uma música para vocês, uma música que vocês todos conhecem, que é muito interessante, que é muito bonita, da Ana Vilela, que eu acho que cabe com o assunto, para vocês levarem juntamente com essa pergunta como reflexão. E numa próxima, ainda dá para continuar os talentos, a parábola dos talentos. Apaga a luz aí, né? Por favor. Não é sobre ter todas as pessoas para si. É sobre saber que em algum lugar alguém está por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz.
Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser amigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ver tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sua vida se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida tem barra